Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Desafios de Raciocínio Lógico. Nós vamos iniciar resolvendo o desafio que ficou do nosso último vídeo. O desafio foi este: abrir o cadeado com as dicas abaixo. Aqui nós temos 5 dicas. Então, nós precisamos analisar essas dicas e descobrir qual é a senha que abre o cadeado. As dicas são essas: um dígito está correto na posição certa. Um dígito está correto na posição errada. 2 dígitos estão corretos, mas estão na posição errada. Todos os dígitos estão errados. Um dígito está correto na posição errada. Se você quiser tentar agora, é só pausar o vídeo. Mas vamos para a solução. A solução é o seguinte: analisando essas dicas, a primeira dica que a gente deve analisar é essa aqui, olha, onde eu tenho todos os dígitos estão errados. Então, eu já elimino o dígito 7, o 3 e o 8. Então, onde eu tiver o 7, 3 ou 8, eu posso eliminar. Aqui eu tenho 8, elimino. Aqui eu tenho 8, elimino. Aqui eu tenho 7, elimino. E com isso, olha, quando eu olho para essa dica aqui, olha, um dígito está correto na posição errada. Eu já eliminei os 2 dígitos aqui, o 7 e o 8. Então, se eu tenho um dígito correto, só pode ser esse daqui. Então, o 0 é um dos dígitos dessa chave. Agora, ele não está na posição certa, né? Então, aqui eu tenho, vou numerar, tenho a posição 1, tenho a posição 2 e tenho a posição 3. Então, o 0, ou ele é da posição 1, ou ele é da posição 2. Então, vamos analisar essa dica aqui, ó. Um dígito está correto na posição certa. Então, aqui eu só tenho o 6 e o 2, porque o 8 eu já eliminei. Então, eu tenho um dígito correto na posição certa. Ou é o 6 ou é o 2. Vamos supor que seja o 6, né? Aí eu analiso essa dica aqui de baixo, olha. Um dígito está correto na posição errada. Então, o 6, eu de cara não pode ser, porque nessa dica aqui, diz que ele está na posição certa. E aqui, diz que ele está na posição errada. Então, não pode ser o 6. Então, o dígito correto é o 2. E ele está na posição certa. Então, a posição do 2 é aqui, ó. Aqui eu tenho o dígito 2, né? E eu já sei que o 0 é o outro dígito, que é na posição 1 ou na posição 2. Então, vamos continuar com a análise, né? Aqui, nessa dica bem aqui, diz o seguinte, ó: 2 dígitos estão corretos, mas na posição errada. Eu tenho 2 dígitos corretos na posição errada. Eu sei que o 2 é um dígito correto que está na posição errada, porque a posição dele é o 3. E o 0 também está na posição errada, né? Porque aqui fala que os 2 dígitos estão corretos, mas na posição errada. Então, a posição do 0 não é a 2. Então, só pode ser a posição 1. Né? Posição 1. Então, aqui eu tenho o 0 na posição 1. Porque o 0 só podia ser posição 1 ou posição 2. Como ele não é da posição 2, ele é da posição 1. Então, agora só falta a gente encontrar o terceiro dígito aqui da posição 2, né?
Então, analisando essa dica aqui, olha, um dígito está correto na posição errada, né? Então, eu já sei que eu tenho aqui o 1 e tenho o 4. Então, um desses dois dígitos está correto na posição errada, né? Então, a única posição que falta é a posição 2. E o 1 ele está exatamente na posição 2. Então, ele não pode ser o 1, porque aqui fala que o dígito correto está na posição errada. Então, não pode ser o 1. Então, só pode ser o 4, que ele é correto e está na posição errada, porque a posição dele é essa posição 2. Então, com isso, a gente descobre que a senha para abrir o cadeado é 042. Ok? Vamos passar agora para o nosso próximo desafio. O desafio é o seguinte: reposicione apenas 3 palitos e obtenha 5 triângulos, todos no mesmo plano. Então, aqui nós temos 3 triângulos, né? E aqui o que a gente precisa fazer é reposicionar 3 desses palitos e obter 5 triângulos, todos no mesmo plano. Eu vou deixar esse desafio para que vocês possam resolver e deixar a solução de vocês aí nos comentários, ok? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.